Olá! Sejam muito bem-vindas a mais um programa Magras Sem Segredos. Esse espaço eu reservei para trazer para vocês tópicos importantes sobre emagrecimento. Vamos tratar aqui de temas atuais que impactam diretamente quem precisa e quem quer perder peso. Eu vou descomplicar esses temas sobre nutrição, alimentação e emagrecimento que a gente tanto ouve falar por aí. E vou trazer aqui uma visão profissional de forma simples e acessível a todos e a todas. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, deixem seus comentários aqui embaixo no vídeo ou em até outro vídeo e eu terei o maior prazer em responder. Eu sou Júlia Leite, eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento, sobretudo emagrecimento infantil, nutrição esportiva e nutrição materno-infantil. Vamos para o tema de hoje. Tcharam! O tema de hoje é menopausa e o emagrecimento. Tema interessante, né? Eu tenho tido muitas dúvidas com relação a isso, aí eu resolvi fazer o vídeo. Vocês sabem o que é menopausa? Definição? Vocês, mulheres, têm medo de chegar na menopausa? Vocês que já chegaram nessa fase, ganharam peso, sobretudo barriga, gordura abdominal, e não conseguem perder por nada essa gordura que veio? Eu vou explicar tudo e vou ajudar vocês com esse vídeo. Mas vamos lá, algumas definições. O que é menopausa, gente? A menopausa é o nome dado à última menstruação da mulher, que geralmente acontece entre 45 e 55 anos e marca o fim da fase reprodutiva da vida daquela mulher. O que isso significa, né? O que é fase reprodutiva? Quer dizer que se esgotou o estoque de óvulos que foram liberados desde a puberdade, desde a primeira menstruação, mês a mês, ao longo de 30, 35 anos da vida dessa mulher. O período que se segue após a cessação, né, parar a menstruação, é chamado de climatério. Então, climatério e menopausa são coisas diferentes. A palavra climatério significa fase crítica e dá o nome a esse período, né, que realmente conturbado na vida feminina, na vida da mulher. Fala em menopausa, todo mundo, as mulheres já espanta o cabelo, já assusta, e realmente começa por volta dos 40 anos, né, e vai se estender até a pós-menopausa. Então, a principal característica são as transformações físicas, até já falei um pouquinho, né, ganho de gordura, sobretudo abdominal, e emocionais fortes decorrente do desequilíbrio dos hormônios femininos. Produzidos pelo ovário, normalmente, né? Então, os sintomas que marcam a entrada no climatério são semelhantes aos da TPM, só que mais acentuado e mais prolongado, infelizmente, mulherada. Eu também vou passar por isso. Na TPM, a sensação de inchaço no corpo, nas mamas, dores de cabeça, às vezes enxaqueca, alteração de humor, irritação, tristeza, às vezes uma tristeza até mais profunda, né? Uma depressão, ela pode se manifestar ao longo de 15 dias antes da menstruação. Do meio para o fim do climatério, são comuns ainda, além de todos esses sintomas que eu falei da TPM, irregularidade nos ciclos, variação no fluxo menstrual, em toda essa fase, né? E aí a mulher pode apresentar diversos sintomas isolados, misturados. Então imagina, na TPM tem, né, aquele ciclo mensal. Quando a pessoa tá com esse ciclo todo bagunçado, esses sintomas não vão ter uma data certa. Não, estou em TPM. Não, vai ser tudo junto, misturado. E além disso, pode ocorrer o temido fogacho, diminuição do libido, diminuição da capacidade da concentração, secura vaginal e até dor na penetração, mal-estar em geral. Então é tudo de ruim, né? E atenção, mulheres, porque 80% das mulheres, mais ou menos, sofrem desses fogachos. E a maior consequência da menopausa é a perda, né? A pessoa deixa de produzir hormônios femininos, estrogênio, sobretudo, né? E esse é o fato responsável por todos esses sintomas desagradáveis nesse período.
E a longo prazo, isso pode comprometer a saúde também, sobretudo saúde cardiovascular. Então, aumentando o risco de infarto, de colesterol alto, triglicerídeo aumentado, aumento de gordura abdominal, como eu falei no início do vídeo. Então, quando aumenta a gordura abdominal, aumenta a chance de esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado, aumenta a chance da pessoa ficar diabética tipo 2. Então, é uma série de mudanças que acontecem no corpo, mas que existem meios de contornar. E eu vou falar bastante sobre isso no decorrer do vídeo. E a alimentação é uma das coisas mais importantes. Melhorar, mudar, tirar alguns alimentos para a vida, colocar outros. E eu vou falar bastante sobre o vídeo, mas assim, tem muito conceito da menopausa que eu ainda vou continuar falando. Outra coisa importante, né, que algumas mulheres chegam na menopausa mais precocemente, antes dos 40, que é o que a gente fala que é a menopausa precoce, né? Isso acontece por inúmeras causas, tá? Sendo a mais comum uma questão genética, mas talvez exposição a agressores ambientais, por exemplo, irradiações de quimioterapia, etc. A necessidade sempre de um acompanhamento ginecológico e na maioria das vezes, quando não há contraindicação, indica-se a reposição hormonal, tanto na menopausa precoce quanto na menopausa de forma geral. Quem avalia, prescreve hormônio é o médico, gente. Normalmente um ginecologista. A automedicação, o remédio da amigo que a vizinha toma, não façam isso. É muito importante passar com o médico para ser feito uma prescrição individual para você. Mas você que chegou nos 55 anos e nada de sinais de menopausa, você também precisa de ajuda profissional, porque não é comum. Então, normalmente, até os 55 anos, a mulher vai entrar na menopausa. E como eu estava falando para vocês, aumenta demais o risco de hipertensão, de diabetes, osteoporose também, aumenta bastante as chances de osteoporose, de alguns tipos de câncer, sobretudo de mama, de ovário, de endométrio, que são cânceres mais ligados à questão hormonal da mulher. E tudo isso pelas alterações que acontecem nessa fase, alterações hormonais. Então, o aumento da porcentagem de gordura acontece, sobretudo abdominal. Então, mulheres que nunca tiveram barriga, isso é muito comum no consultório, mas Júlia, eu nunca tive barriga e agora eu tô com a barriga, o abdômen super inchado e não consigo diminuir. Isso é muito comum também pela questão hormonal. Outra coisa importante, né? Muitas mulheres têm dúvida menopausa com relação à gravidez, engravida, dá para engravidar. Então, gente, depois que foi instalada o climatério, né? E após 12 meses da menopausa, não tem chance de ter uma gestação natural, tá? A não ser que seja porque a mulher não produz mais óvulos, então uma gestação natural não ocorre mais. Por que as mulheres ganham peso, então, Nutri? E não emagrecem, tem tanta dificuldade para emagrecer nessa fase. As mulheres na menopausa, então, elas têm a maior dificuldade, basicamente porque o metabolismo diminui bastante. E por que acontece isso? Principalmente pela perda gradual de massa muscular no decorrer da vida, intensificada nessa fase, pelas questões hormonais. Após os 35 anos, gente, naturalmente, a gente vai perdendo massa muscular. Aliado à baixa intensidade, à baixa prática de atividade física e uma alimentação inadequada, normalmente pobre em proteína. Aí piora essa situação. Na menopausa, tem toda essa bagunça hormonal e aí há uma perda de massa muscular mais acentuada. Além disso, essas variações hormonais, elas podem levar a alterações emocionais muito comuns e, consequentemente, a uma mudança no padrão alimentar. Aí, essa mulher que às vezes se alimentava bem, por uma questão emocional, passa a ter episódios de compulsão, fica desestimulada para fazer atividade física e aí vai ganhar mais peso. Essas questões emocionais podem levar ao desânimo, ansiedade, depressão. E vocês sabiam que quando a pessoa faz atividade física,
ela libera endorfinas, né, que fazem bem ao corpo, que dão prazer ao corpo. E o corpo acostuma, o corpo gosta dessas endorfinas. Quando a pessoa para a atividade física, o que acontece? O corpo continua querendo as endorfinas, e qual que é outra forma do corpo produzir endorfinas? Através de açúcar, através de carboidrato, de massa. Então, vamos supor, a pessoa entrou na menopausa, mexe com a questão emocional, ela fica desanimada, desestimulada, para de fazer atividade física, passa a comer pior. Então, parou a atividade física, você diminui o gasto energético, o gasto calórico do dia, você vai sentir mais apetite e vontade de comer doce, vai comer e vai engordar assim rapidamente. E isso é muito comum, porque nessa fase a questão emocional tem uma importância muito grande. O que fazer então, Nutri? Simples, porém nem tanto, né? Entender, gente, que aquele pilar, aquele tripé, alimentação, atividade física e saúde emocional precisa estar equilibrado durante toda a vida, mas agora sobretudo. Para a saúde emocional, usar técnicas de meditação, de yoga, relaxamento, dormir bem, gerenciar o estresse e, se necessário, procurar ajuda profissional. Muito cuidado com depressão nessa fase, é muito perigoso e muito comum. Segundo, fazer exercícios físicos regularmente. Musculação, atividade de força, pelo menos 2 vezes na semana. Atividade aeróbica, umas 2, 3 vezes também, daí já deu 4 dias de atividade na semana. E controlar o apetite, melhorar a digestão com alimentos mais adequados. Isso vai contribuir para a saúde dos ossos, para as emoções, para a saúde mental e até para a vida amorosa. Exercícios físicos, gente, sobretudo exercício de força, precisa fazer parte da rotina de exercícios. E, para completar esse pilar, eu falei de saúde emocional, exercício físico, alimentação, que é o que eu vou me ater mais nesse vídeo. Importantíssimo priorizar qualidade, controlar a quantidade também, mas a qualidade. Precisamos de bons combustíveis, de alimentos de qualidade na quantidade ideal. E vamos para dicas gerais. Gente, combustível bom, de qualidade, de quantidade. Você colocaria numa Ferrari um combustível mais ou menos? Não colocaria. E por que em você, que é o que tem de mais importante nesse mundo, você coloca uma comida mais ou menos, um industrializado, uma coisa que você não sabe como foi preparado? Não podemos. Precisamos de qualidade e quantidade adequada. Precisamos também, além dessa questão de qualidade e quantidade, precisamos periodizar a alimentação. O que é isso? Eu ouço muito no consultório, mas eu como pouco, eu como coisa saudável e não saio do lugar. Por quê? Porque o corpo acostuma com os estímulos. Então, nós precisamos mudar o estímulo, ou seja, periodizar a alimentação. Se a pessoa come um pão integral de manhã, um arroz com salada e carne no almoço, no jantar uma sopa, vamos mudar os horários, vamos mudar o tipo de alimento, vamos mudar o estímulo através da atividade física e isso vai dar um resultado melhor. A gente tira o corpo da zona de conforto, isso é muito importante. Mais uma dica fundamental para o emagrecimento durante a fase da menopausa ou após a menopausa: beber água o suficiente. O que é o suficiente? São 2 litros de água? Não, são 35 ml pelo menos por quilo de peso. Pessoa que tem 100 quilos, por exemplo, só para facilitar a conta, tem que tomar 3,5 litros de água por dia. O ideal é que essa água seja fracionada durante todo o dia. Não adianta eu ficar 20 horas sem beber, 24 horas sem beber água e uma vez por dia eu tomar os 3,5 litros. O ideal é fracionar, tomar durante todo o dia. Mais uma dica preciosa: retirar ou evitar ao máximo, entrar como exceção da exceção, alguns alimentos. Sobretudo, farinha de trigo. Quando eu falo de farinha de trigo, eu tô falando da branca, que tem no pão, na bolacha, na massa, e também da integral. Nós não precisamos de farinha de trigo todo dia.
Nós não precisamos de pão todos os dias. Por que da farinha de trigo? Porque a farinha de trigo tem o glúten. O glúten está no trigo, no centeio e na cevada. O glúten é uma fração do trigo, do centeio e da cevada, que é muito inflamatório. Toda doença vem de uma inflamação, ele estufa demais a barriga. Então, diminuir ou até tirar o glúten da nossa vida é bem importante. Outra coisa para diminuir o consumo é leite. Não precisamos do cafezinho com leite todo dia. Um dia toma café com leite, um dia toma chá, um dia toma um suco detox, um dia toma uma água saborizada, enfim. E outra coisa que é importantíssima e fundamental tirar: açúcar de todos os tipos. Açúcar refinado, açúcar demerara, açúcar mascavo, mel. Por quê? Não precisamos adicionar açúcar nenhuma nas bebidas. Ou a gente usa sem nada, acostumar com o azedinho de um suco de limão, com o amargo de um café, esse é o ideal. Mas, se não conseguir, por uma questão de paladar, a gente vai usar um adoçante natural, um stevia 100%, um xilitol, um eritritol, mas muito pouco, tá bom? Falando ainda de bebida, mais dicas sobre a bebida: eliminar ou diminuir muito bebida alcoólica. As bebidas açucaradas, né? Então, suco de caixinha, refrigerante, nem pensar, a gente já falou do açúcar. E muito cuidado, inclusive, com o suco natural, mesmo suco 100% natural, aqueles concentrados, um suco de uva, um suco de maçã, um de laranja 100% natural. Por quê? Ele não tem açúcar adicionado, mas ele tem bastante açúcar, que é a frutose, da própria fruta. Quando você vai fazer um suco de laranja, um copo de 300 ml, vão ali umas 5 laranjas. Todo o bagaço, toda a fibra vai para o lixo. O que fica ali é aquele sumo, né? É o líquido rico em açúcar. Açúcar natural, mas é um açúcar que vai ser absorvido rápido, tem um índice glicêmico alto e vira açúcar no sangue rápido, induz a produção de insulina. E insulina alta vai facilitar o acúmulo de gordura, sobretudo abdominal. Varie as frutas, gente. Mais uma dica. Por quê? Quando a gente... o ideal é variar a alimentação, não comer a mesma coisa todo dia. Com relação às frutas, o macronutriente principal é o açúcar, né? A frutose, é o carboidrato. Frutas são saudáveis, frutas têm que fazer parte da nossa alimentação. Mas existem algumas frutas que têm mais açúcar, mais frutose. Quais são? Banana, manga, mamão, caqui, uva. Quais são as que têm menos? Aquelas mais ácidas. Um kiwi, uma laranja com bagaço, uma mexerica, um morango, uma carambola, até um melão. Então, não vai comer, por exemplo, uma banana de manhã, um mamão no meio da manhã, uma manga depois do almoço, porque são todas frutas com mais açúcar. Vamos variar. Uma laranja depois do almoço, um melão de manhã, um abacate antes de dormir. Então, existem outras possibilidades. A fruta que tem mais açúcar, vamos comer uma vez por dia. Nas outras refeições do dia, as outras vezes que vai ter consumo de fruta, vamos comer aquelas que têm menos açúcar. Outra dica importante, falando um pouquinho do adoçante, eu falei já quando eu falei para substituir o açúcar, mas o adoçante, o que é importante? O ideal é não usar nada, é usar nem açúcar nem adoçante, mas quando for usar, um mais natural. O ideal seria o stevia 100% pouco, gente. Produto com açúcar, com adoçante, nunca vai ter o mesmo gosto do produto com açúcar, porque é um outro produto. Não adianta colocar um monte de adoçante, eu falo, não adianta colocar 1 minuto de adoçante achando que vai ficar docinho igual açúcar, porque não vai. Se a gente coloca muito adoçante, aquele produto vai amargar, vai ficar com aquele gosto na língua que fica 10, 20 minutos, 1 hora, aquele gosto ruim, porque excesso de adoçante satura a papila gustativa e isso é muito ruim. Então não adianta pôr muito adoçante achando que vai ficar com o mesmo gosto do açúcar, não vai, ele vai amargar. Adoçante é tentar não usar, quando usar dá preferência para um pouco mais natural.
Próxima dica importantíssima: eliminar alimentos industrializados. O que é isso? O que são alimentos industrializados? É tudo aquilo que está no saquinho, que tem rótulo, que tem conservantes, estabilizantes, corantes, independente de ser naturais ou artificiais. Tudo isso, gente, são toxinas. Tudo isso intoxica o nosso corpo. Aquilo é estranho para o organismo. E aí o nosso corpo não entende. E aí, ao invés de estar absorvendo, digerindo nutrientes, está se ocupando ali daquelas toxinas que fazem muito mal para a parede intestinal, para a microbiota intestinal. E isso atrapalha a absorção de nutrientes e causa uma série de problemas. Então, industrializados tentar eliminar da vida de todos, sobretudo da mulher na fase pré, durante, pós-menopausa. Mais uma dica: comer todos os nutrientes nas refeições. Quais são os macronutrientes? Carboidrato, proteína e gordura. Carboidrato bom, integral, natural. Proteína boa, proteína magra e gorduras boas. Eu tenho vários vídeos aí falando só disso, até recomendo que vocês assistam no YouTube, no IGTV. Mas quais são as refeições principais? Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Fazer essas 4 refeições tá super bom. Lógico, recomendações individuais, devem ser individuais no consultório, mas nessas 4 refeições, o ideal é que tenhamos esses nutrientes. Se eu comer de manhã um pão com manteiga, um café com açúcar, eu consumi carboidrato simples do açúcar, carboidrato simples do pão, gordura da manteiga e não consumi nenhuma proteína. Proteína, não consumir proteína, lembra que eu falei no início do vídeo? Vai favorecer a perda de massa muscular, que vai favorecer a diminuição do metabolismo, ganho de peso. Então, temos que ficar atentos. Todas as refeições têm que ter os macronutrientes, sobretudo a proteína. Mais uma dica: fazer refeições com baixa carga glicêmica. O que é isso? Tem relação com o item anterior que eu falei. A carga glicêmica, o índice glicêmico, é a velocidade que aquele carboidrato, que aquele açúcar que a gente consumiu, vai virar açúcar no nosso sangue. Então, se eu tomar um café com açúcar, o único macronutriente é o açúcar. Açúcar no sangue vai subir bem rápido, vai estimular a produção grande de insulina e aí vai descer rápido para equilibrar. Quando desceu rápido, o corpo pede mais. Aí você vai ter vontade de beliscar, de comer doce, vai dar fome. Comeu de novo, sobe rápido, muita insulina, desce rápido. É aquela pessoa que sente fome, vontade de comer o dia todo. E excesso de insulina vai fazer o corpo acumular mais gordura, normalmente gordura abdominal. Então, atenção, como que eu diminuo a carga glicêmica da refeição? Equilibrando a quantidade de carboidrato com a quantidade de proteína e com a quantidade de gordura, e tem que ter fibra. Isso é super importante para diminuir essa carga glicêmica. Mais uma dica importantíssima, gente: não comerem em períodos menores do que 3 horas. Por quê? Em menos de 3 horas, não deu tempo de ter fome. A gente não precisa comer toda hora, a gente não precisa comer às 8 da manhã, depois comer às 10 da manhã, depois almoçar meio-dia, a gente não precisa. Num período menor que 3 horas, não deu tempo da gente digerir aquela comida, absorver nutrientes, mandar mensagem para o cérebro: olha, já estou com fome. Em menos de 3 horas, se a refeição que a gente fez foi uma refeição equilibrada, com os 3 macronutrientes, não é fome. É ansiedade, é vontade de comer, é vontade de mastigar. Então, se você tomou café da manhã às 8, 9, 10, 11, antes das 11, não é fome, é vontade de comer. Então, deu aquela sensação, quero comer alguma coisa. Toma um café sem açúcar, toma um chá, toma água, mas não coma, porque não é fome. Então, você avisa pro seu cérebro: olha, não me engana não, porque isso não é fome, eu não vou comer. Quando a gente belisca, quando a gente come o dia inteiro, normalmente o que a gente belisca? O que a gente come? É uma balinha, é uma bolachinha de maisena, de água e sal, que não é inofensivo. É um cafezinho
muitas vezes com açúcar, é um suquinho, é uma fruta. Lembra do macronutriente principal da fruta? O carboidrato. E aí o que acontece? É o tempo todo açúcar no sangue alto, baixo, alto, baixo. A pessoa vai sentir vontade de comer o dia inteiro. Então, as refeições devem ter um período mínimo de 3 horas entre elas. E máximo, normalmente, de 5 horas. Então, se você toma o café às 8, 9, 10, 11, antes das 11 não vai comer. 11, meio-dia, 1. O ideal é não comer depois da 1. Então, você vai comer entre 11 e 1 da tarde. Ah, hoje eu vou almoçar só às 2, às 3. Então, fazer um lanchinho no meio desse período. Mas se você toma café 8 e almoça meio-dia, não tem por que ter um lanche aí no meio, tá bom? Aí a gente tem que entender o motivo, se é fome, se é vontade de comer, fazer as refeições mais equilibradas e resolver esse problema, tá bom? Ok, Nutri, entendi todas as dicas. O que comer então exatamente? Que alimento? Vou falar de alguns. Dos alimentos em si. Fala-se muito com relação à menopausa dos alimentos ricos em fitoestrogênios. Que é isso? Fitoestrogênios são substâncias presentes, por exemplo, na soja, presente, por exemplo, nas sementes naturais, então na linhaça, no gergelim, me fugiu o nome, meu Deus, que eu adoro comer, na semente de abóbora torrada, que fica uma delícia. Semente de abóbora torrada e descascada é aquela meio verdinha. Você põe um salzinho, joga por cima da salada, por cima da fruta com iogurte, fica muito gostoso. Mas voltando um pouquinho, né? Esses fitoestrogênios, eles são substâncias naturais semelhantes aos hormônios femininos e é legal, é aconselhável a mulher nessa fase consumir esses alimentos. Fala-se muito da soja, que contém bastante fitoestrogênios, mas a soja é muito controvérsia. A soja contém essas substâncias, mas a soja hoje em dia que a gente encontra, ela é transgênica, quase que totalmente. Então, é muito complicado, porque não se sabe ao certo o que aquele alimento transgênico pode causar. Então, eu costumo nem recomendar tanto o consumo de soja para esse fim, pela qualidade de soja que a gente encontra, sobretudo aqui no Brasil. Então, dar mais prioridade para as outras sementes que eu falei para vocês, colocar diariamente. A semente a gente pode usar ela na forma de farinha, por exemplo, farinha de linhaça, na forma de um óleo de gergelim, por exemplo, e na forma da semente mesmo torrada por cima de saladas, em pães com umas farinhas mais saudáveis, por cima de um iogurte, das frutas. É uma forma bem gostosa e criativa até da gente consumir essas sementes. Outra substância bem recomendada para essa fase da menopausa, o nome é meio complicado, é o ácido gama-linoleico, é o GLA. Ele é um ácido graxo, né, uma gordura encontrada em óleos vegetais como a prímula e a boragem, enfim. Fala-se muito, relaciona-se muito com a menopausa, tem muitos estudos e ele ajuda a regular, a balancear essa questão hormonal e dá suporte à saúde da mulher nessa fase. O que ajuda também muito nesse processo são alguns minerais, sobretudo zinco, magnésio, B6, vitamina C e vitamina B12. Através dos alimentos nós conseguimos, mas pode ser necessária uma suplementação. E aí você, mulher, deve ir no nutricionista ou no médico para ver a suplementação ideal para você, de acordo com seus sintomas, sinais e exames de sangue. Outra coisa muito importante, nessa fase aumenta muito caso de osteopenia, de osteoporose. E aí a gente precisa verificar a questão do cálcio, se necessário fazer a suplementação. Onde que eu encontro cálcio? Derivados de leite, queijos, mas também no brócolis, nas nozes, nas sementes. Lembra que eu falei já das sementes aí para vocês? E para assegurar que esse cálcio vai ser bem absorvido, é importante a gente combinar alimentos ricos em fósforo
Por exemplo, o amendoim, as carnes, os queijos, cebola, o alho e também vitamina D. Não existe ossos saudáveis, absorção de cálcio saudável sem vitamina D. Vitamina D, 10, 20% dela vem através da alimentação, então, sobretudo os ovos, os peixes de água profunda, mas a maioria é produzida pelo nosso corpo através da exposição de sol. E é muito importante, é muito comum precisar da suplementação de vitamina D. Não existe suplementação de cálcio sem vitamina D, tá bom? Magnésio, gente, também é muito comum suplementação de magnésio. O magnésio facilita a absorção de cálcio. Onde ele é encontrado? Peixes, nozes, cereais, preferencialmente integrais, grãos, sementes, vegetais. Tudo alimentação natural, comida de verdade, né? Outro alimento que tem que fazer parte são as fibras, que estão nas frutas, nos vegetais, nos grãos integrais. Vai melhorar o funcionamento intestinal, que é muito comum o intestino ficar mais constipado nessa época. E é importante até para ajudar a baixar colesterol, uma série de fatores. Aí as fibras têm uma série de funções. Melhorar a microbiota intestinal. Quando a gente melhora a microbiota intestinal, a gente melhora a absorção de nutrientes. Então, as fibras também são fundamentais. E, para finalizar, já que falamos de alimentos, de dicas nutricionais, de conceitos, procurem ajuda profissional, meninas e mulheres. Procurem ajuda profissional porque todas as orientações devem ser feitas individualmente para você. Se vai ter uma suplementação de vitaminas, de minerais, a melhor alimentação, o melhor horário vai ser feito pela nutricionista. Se vai ser necessário uma reposição hormonal, quem vai dizer isso é o médico. Se emocionalmente você precisa de ajuda, quem vai te ajudar é o psiquiatra ou o psicólogo. Quem vai te passar exercícios, te acompanhar para que renda melhor o exercício e tenha mais resultado é o profissional de educação física. Então procure ajuda, procure bons profissionais e eu tenho certeza que vai dar certo. Que nós, né, vamos passar por essa fase com sucesso, ou mantendo peso saudável, ou perdendo peso nessa fase, porque é possível sim. Se vocês entrarem nos meus stories, existem vários casos, eu posto casos de sucesso, é possível perder sim. Precisamos de auxílio profissional, tá bom? Um grande beijo para vocês, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado do vídeo e aceito sugestões para os próximos. Até mais!